Tudo bem com você? Hoje eu vou fazer a leitura do perfil psicológico do casal Guilherme Militão e Viviane Araújo. Essa leitura vai ser baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Mas se você aí caiu agora no meu canal e nunca ouviu falar sobre isso, sugiro que você assista ao menos 2 vídeos aí do meu canal. Um deles é Raio Fundamental, explicação completa, e o outro é Raio Fundamental dos Pais, 2 aplicativos poderosos. Nesses vídeos você vai conhecer a origem do raio fundamental e a sua aplicação na prática. E lembrando o seguinte, o meu objetivo é de mostrar para você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento na prática. Vamos lá? O raio fundamental que representa a identidade externa de Guilherme, a forma como ele expressa todo o seu potencial interno, é o raio índico. E o raio fundamental que representa a identidade externa de Viviane, a forma também como ela expressa todo o seu poder interior, é o raio laranja. E nesse caso, logo de cara, já se verifica uma compatibilidade extremamente positiva, pois o raio índico é o raio complementar do laranja e vice-versa. Pessoas do raio índico, em geral, são enigmáticas, misteriosas, reservadas, pois esse raio ele carrega o potencial oculto, a inteligência abstrata. Então são pessoas que têm um grande poder de abstração, uma grande memória espacial, muita facilidade para aprender línguas, lidar com crianças, e são aqueles que captam com facilidade informações do inconsciente coletivo, pois eles percebem as energias e as intenções de pessoas, de ambientes, pois possuem um sexto sentido apuradíssimo e uma grande resistência psíquica e psicológica, pois dominam o campo do subjetivo. O raio índico, ele rege as ciências ocultas e abstratas. E essa potência promove uma pessoa extremamente excêntrica, atípica, diferente, séria, muitas vezes devotas, ritualísticas e bem profundas. E não é à toa que grandes paranormais ocultistas, também pensadores, visionários, inventores, cientistas, matemáticos, artistas plásticos, programadores, escritores, têm o raio índico, pois eles se utilizam dessa inteligência abstrata, seja no campo das ciências exatas, seja no campo das ciências ocultas, também das artes. Já o raio laranja da Viviane rege o luxo, a beleza, a vaidade, o glamour, a sensualidade, o entretenimento. Por isso são pessoas extremamente magnéticas, inquietas, entusiastas, intensas,
sensuais, sedutoras e extremamente joviais são aquelas que não envelhecem. São aqueles aventureiros incansáveis. E o raio laranja, ele carrega o potencial físico. Então é aquele que tem brilho próprio, que vem de uma inteligência criativa, de um espírito de artista. Pois essas pessoas têm uma grande expressão corporal, tem presença de palco. E essa energia frenética do laranja promove uma pessoa extremamente estrategista a curto prazo, de grande potencial de comando, de ação, pois são extremamente objetivas, resolutas, autoconfiantes, às vezes autoritárias. Isso faz com que essas pessoas magnetizem o que querem com muita facilidade. E além disso, o laranja ele carrega todo o potencial do vermelho e do amarelo. Então são pessoas extremamente corajosas, audaciosas, que possuem aquela coragem do guerreiro e aquele pragmatismo intelectual do amarelo. E isso resulta numa pessoa de atitude, de pensamento rápido e direto. E não é à toa que os maiores apresentadores de TV, de programas, são do raio laranja, assim como também os grandes símbolos sexuais, os modelos mais badalados, os artistas, cantores, músicos, dançarinos, bailarinos, também esportistas de alta performance, animadores, humoristas, líderes, vendedores e tudo que exija dinâmica, magnetismo, persuasão. E por que o raio índico e o laranja são cores complementares? Porque enquanto que o laranja está focado no movimento externo, físico, o raio índico está focado no movimento interno, psíquico, na ação silenciosa. Então, um estimula o outro para ter uma atitude oposta. E como eu tenho dito sempre, principalmente em leitura de casais, os relacionamentos não acontecem por acaso. Então você sempre atrai de forma inconsciente no seu parceiro o seu raio ou os seus raios complementares. Então, nessas leituras, eu sempre verifico alguma complementariedade. Então, quanto mais esses raios se entrelaçam entre si, maior é a afinidade do casal. E a identidade interna de Guilherme é formada pelo vermelho e pelo verde. Então, isso significa que ele tem um grande potencial físico e instintivo. O vermelho aqui, ele representa o lado masculino, a forma como ele se projeta no mundo. E como é uma pessoa que tem o raio vermelho? Geralmente uma pessoa extremamente corajosa, audaciosa, obstinada, destemida, que parte para ação. Pois o vermelho ele rege o pioneirismo, a liderança, a força física. Então são pessoas que costumam ter muita resistência física,
Sua natureza é bastante peculiar. Em geral, são sem filtro, simples, cativantes, muito enérgicos, criativos, sanguíneos, executores, pois esse raio ele carrega a inteligência primária. São pessoas que têm um grande espírito guerreiro, que possuem muita força física, que na verdade vem do seu interior, um grande potencial de ação, muita habilidade manual, criativa, inventiva e corporal. E é devido a essa potência que grandes atletas, esportistas, lutadores, jogadores de futebol, revolucionários, ditadores políticos, líderes policiais, inventores, têm o raio vermelho. Porque essas funções, coragem, autoconfiança, força física. E o verde aqui representa o lado receptivo, o feminino interno de Guilherme. Uma pessoa que tem raio verde costuma ser destemida, indomável, irreverente, rebelde, disruptiva, revolucionária, pois esse raio ele rege o potencial instintivo. Então são pessoas que têm uma grande inteligência animal, um espírito selvagem. Por isso têm uma grande visão de águia, pois enxergam longe. São extremamente estrategistas a longo prazo. E o seu magnetismo animal faz com que eles tenham muito poder de indução, percepção, sedução, manipulação. E também lidam muito bem com o perigo em função desse instinto superaguçado. Além disso, o verde ele possui todo o potencial do azul e do amarelo. Então são pessoas extremamente profundas e pragmáticas ao mesmo tempo. Isso promove um temperamento extremamente realizador, executor, de muito potencial de ação, pois são imparáveis, amam desafios e estão o tempo todo se autodominando. São também extremamente espertos, articulados. Esse raio ele rege a competição, o combate, a ação precisa. É por isso que geralmente os militares, policiais, ditadores políticos, grandes competidores, atletas de alta performance, símbolos sexuais, astros de cinema, músicos, médicos veterinários, escritores, cientistas, superdotados, costumam ter o raio verde. Então o Guilherme possui uma personalidade bastante abstrata e um grande potencial físico. E a identidade interna de Viviane Araújo é formada pelo raio azul claro e amarelo. Isso significa o quê? Que ela tem um grande potencial de comunicação e de intelectualidade. O azul aqui, ele representa o lado masculino de Viviane, a forma como ela se projeta no mundo. E como é uma pessoa que tem o raio azul? É uma pessoa de temperamento extremamente companheiro, colaborativo, humano, solidário, empático, envolvente, curioso. Pois o raio azul, ele rege o potencial de comunicação.
São pessoas que têm uma grande inteligência reflexiva, um espírito de filósofo na veia. Por isso, costumam ter muita clareza mental, são muito racionais, profundos, se expressam muito bem, têm uma excelente didática, são muito inclinados às artes, música, literatura, pois o azul ele rege todas as formas de comunicação, como a dramaturgia, a escrita, a mímica, as artes, a música. E uma coisa muito interessante do azul, que eu gosto sempre de pontuar, é que, de acordo com Johann Goethe, que é um autor alemão, que escreveu o livro Doutrina das Cores, ele diz que o azul é a cor que representa o preto, a escuridão. Então, fazendo uma analogia com o raio fundamental, é muito interessante porque as pessoas do raio azul estão sempre em busca da luz. E nesse caso, a luz é o quê? É conhecimento. É a busca de si mesmo, porque são os grandes questionadores, buscadores da verdade, adoram compreender a si e as pessoas, pois amam o seu próximo, estão sempre buscando a coerência e o equilíbrio através da razão. Não é à toa que os maiores comunicadores de TV, radialistas, filósofos, pensadores, escritores, jornalistas, apresentadores, atores, músicos, artistas, dramaturgos, políticos têm o raio azul claro, porque são funções que exigem uma comunicação desenvolvida, uma fala articulada, uma inteligência mais sutil. E o amarelo, ele representa aqui o lado feminino da Viviane, né? O seu lado receptivo. E como é uma pessoa que tem raio amarelo? Simplesmente é muito decidida, autoconfiante, às vezes rígida, sistemática, mas acima de tudo brilhante. São mulheres extremamente fortes, de pulso firme, autoconfiantes. E fazendo novamente aqui uma analogia, né? Segundo esse mesmo autor alemão, Johann Goethe, o amarelo é a cor que mais se assemelha à luz. E não é à toa que o amarelo ele rege o conhecimento, o intelecto, o saber, a ciência. Então, metaforicamente, a luz é a sabedoria, pois o amarelo ele carrega o potencial intelectual. Então, são pessoas que têm uma grande inteligência racional, o espírito científico. Por isso, elas têm muita facilidade em aprender, seu raciocínio é super rápido, lógico, possuem muita habilidade mecânica, administrativa, visão analítica, são extremamente proativas. E essa potência promove um temperamento alto astral, de personalidade muito forte. São pessoas que têm um conhecimento estruturado, porque buscam sempre excelência no campo do saber. Então, quando elas falam, elas têm segurança de tudo que está sendo expressado, devido
ao seu nível intelectual. E é por essas características iluminadas do amarelo que os grandes intelectuais, acadêmicos, doutores, filósofos, superdotados, autodidatas, grandes investidores, grandes empreendedores, magnatas, cientistas, políticos e outros têm o raio amarelo, porque são funções que exigem um conhecimento embasado, um raciocínio estruturado, lógico, inteligente, convincente. E agora, fazendo o cruzamento dos raios que formam a identidade interna dos dois, verifica-se o seguinte: o vermelho, que rege o masculino de Guilherme, simplesmente é o raio complementar do azul, que rege o masculino da Viviane. Então, na prática, isso significa o quê? Que inconscientemente, às vezes até de forma consciente também, um fortalece e acrescenta para o crescimento e para o lado masculino do outro. Então, aqui, enquanto o vermelho está mais focado no físico, o azul está mais focado no mental. Então, eles se completam, né? Porque um é o oposto do outro. E o verde, que representa o feminino de Guilherme, já revela um lado mais intenso, mais, digamos assim, selvagem, animal, erótico, né? Muito ligado para as questões materiais, para questões de competitividade, questões passionais. E o amarelo, que representa o feminino da Viviane, já está mais ligado para o que é mais racional, para o que é mais coerente. Então, nesse caso aqui, um ajuda no equilíbrio do outro e no crescimento do outro. Então, de acordo com essa leitura, é um casal que tem bastante afinidade energética e psicológica. Então, eu vou parando por aqui, mas se você ficou ainda meio perdido com essa leitura, eu sugiro que você assista vídeos no meu canal que eu falo de cada raio fundamental de forma mais profunda. E se você gostou dessa breve leitura, curte, compartilha, se inscreva no meu canal para que eu possa continuar trazendo leituras individuais e de casais, para que você possa entender cada vez mais essa mecânica do raio fundamental. E se você aí deseja saber qual é o seu potencial interno, quais são os seus dons, habilidades, e também gostaria de saber quais são os potenciais do seu parceiro e da sua parceira, solicite já a sua leitura completa de perfil e comece já a expressar toda a sua essência, porque na prática acontece o seguinte: esses seus dons e talentos muitas vezes estão completamente imperceptíveis. Você não tem noção de que você tem determinadas inclinações e tem determinados potenciais. E é nessa hora que o raio fundamental entra para te clarificar sobre o seu próprio poder. Saiba que o motivo da alta performance de celebridades
de pessoas famosas, que têm reconhecimento, que são extremamente realizadoras, é exatamente o constante desenvolvimento do seu potencial feminino e masculino, que aqui é representado pelo raio fundamental do pai e da mãe. Então faça como eles e também alcance o seu ápice em todos os sentidos da sua vida. Um grande beijo e até a próxima leitura.